quem aí quer ser um milionário? Todo mundo, né? É incrível o efeito que esse número mágico, 1 seguido de 6 zeros, tem na nossa mente. Mas será que R$1 milhão é tanto dinheiro quanto era 5, 10 ou 15 anos atrás? E ainda mais importante, um patrimônio de R$1 milhão gerando renda mensal seria o suficiente para você viver confortavelmente? É isso que iremos ver hoje. Então presta muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada, onde falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar seus sonhos e objetivos. Portanto, te peço para deixar uma curtida antecipada nesse vídeo e também se inscrever no canal. Mas afinal, quem nunca sonhou em se tornar um milionário? Mas será que você sabe realmente quanto dinheiro é R$1 milhão? Só para ter uma ideia, nosso salário mínimo atual é de R$ 1.320. Multiplicando essa quantia por 12, chegamos a uma renda anual de R$ 15.840. Dividindo 1 milhão por 15.840, chegamos ao quociente de 63,13. Ou seja, R$1 milhão hoje representa cerca de 63 anos de trabalho de alguém que receba um salário mínimo. Mas será mesmo que um salário mínimo hoje é o suficiente para se manter considerando o custo de vida médio brasileiro? Com certeza tem gente que faz quase milagre trabalhando muito e ganhando pouco. Mas acho que a gente pode concordar que hoje em dia é bem complicado viver apenas com um salário mínimo. Segundo essa matéria do primeiro semestre de 2023 do jornal Estadão Investidor, o custo de vida médio brasileiro para uma pessoa viver sozinha de forma confortável seria de R$ 5.140. Nos dados estão inclusos uma reserva para emergência de uns 20% dos gastos mensais. Se a desconsiderarmos, os custos caem para em torno de R$ 4.280, o que ainda é mais do que 3 salários mínimos. É óbvio que o custo de vida vai variar muito de cidade para cidade. O quanto você necessita para viver, por exemplo, na capital paulista é muito mais do que precisa para ter os mesmos hábitos de consumo em Manaus. E se você pensar em cidades pequenas do interior, essa diferença fica ainda mais gritante. Portanto, se fosse para responder de forma curta se R$1 milhão investidos é o suficiente para se viver bem, eu diria, depende. Onde você quer morar? Você quer ter filhos? Quantos? Você faz questão de consumo luxuoso ou vive uma vida frugal? Logo percebemos que o primeiro passo é você responder, em valores de hoje, com quanto de renda passiva você gostaria de se aposentar. Talvez R$ 5.000 por mês seja o suficiente para você, ou talvez você queira se aposentar ganhando 10 mil. Pausa o vídeo rapidinho e responde essa primeira pergunta aqui embaixo nos comentários. Quanto você quer ganhar por mês quando se aposentar? Eu vou usar uma calculadora simples para simular um investimento que renda 100% do CDI, que atualmente está em 12,15% ao ano, já que é o rendimento da maioria dos CDBs de liquidez diária que a gente encontra no mercado financeiro. Eu coloquei aqui o investimento inicial de R$1 milhão, que renderá pelo prazo de um mês, só para a gente ver o quanto de renda mensal esse patrimônio nos geraria. Vemos que o investimento em um mês no CDI nos gera um rendimento bruto de R$ 9.601,39. Mas calma lá que a gente ainda precisa descontar o imposto de renda. Como simulamos o investimento por apenas um mês, a alíquota de imposto fica em 22,5% do lucro, nos subtraindo então de R$ 2.160,31. Logo, nossa renda mensal líquida, investindo R$1 milhão no CDI atual, é de R$ 7.441,08. Mas saiba que não adianta só ficar tirando leite da vaca, por assim dizer. Senão, progressivamente o seu milhão investido vai perder poder de compra. Veja que ao longo dos anos a inflação vai agir sobre todo o seu patrimônio investido e também sobre o que ele rende mensalmente. Utilizando a calculadora do cidadão disponível no site do Banco Central, percebemos que R$1 milhão há 15 anos atrás tinha o mesmo poder de compra do que quase R$ 2.350.000 nos dias de hoje. Se olharmos R$1 milhão lá em 1994, no início do Plano Real, percebemos que essa quantia valia o mesmo que R$ 7.834.985,60 atualmente. Agora que ficou claro como o dinheiro perde valor ao longo do tempo, compreendemos que se você apenas mantiver R$1 milhão investidos e gastar todos os rendimentos mensais, esse 1 milhão vai comprar cada vez menos coisas
e assim será com toda a quantia que ele rende, já que 7.000 em 94 era muito mais dinheiro do que 7.000 hoje em dia. O que precisamos fazer para manter o poder de compra do seu patrimônio e dos seus rendimentos é não realizar a retirada do equivalente à inflação mensal. Bem, e como saber o quanto precisaremos abrir mão para corrigir essa inflação? Eu penso em duas maneiras, uma olhando para o passado e outra olhando para o futuro. A primeira, olhando para o passado, é utilizar uma estimativa inflacionária analisando o histórico desde o início do Plano Real. Aqui não utilizamos o valor futuro da inflação, já que estamos nos baseando no passado, mas consideramos uma média histórica que os analistas costumam utilizar como estimativa de inflação futura. Quando esses analistas vão fazer as suas simulações, costumam utilizar uma inflação de 6% ao ano para representar a média inflacionária brasileira. Por outro lado, se quisermos nos basear numa estimativa de inflação futura para o próximo ano, levando em conta unicamente a expectativa do mercado financeiro, podemos olhar para a inflação implícita. Pessoal, inflação implícita é basicamente uma estimativa futura de inflação que os diferentes agentes de mercado esperam que se concretize. O cálculo dela é baseado nas diferenças de rendimento entre os títulos pré-fixados do Tesouro Direto e os títulos indexados à inflação, o Tesouro IPCA+, ambos com vencimento no mesmo prazo. No site Clube dos Poupadores, você tem acesso gratuito a esse gráfico da inflação implícita. Já no gráfico, o próximo passo é correr o mouse até em torno de 252 dias úteis e verificar qual a estimativa de inflação implícita para o próximo ano, que atualmente, arredondando, está ali em torno de 4,3%. Com a inflação implícita do próximo ano em mãos, precisamos converter esses juros anuais em juros mensais. Como estamos falando de juros compostos, não basta simplesmente dividir por 12. Existe um cálculo adequado para chegar ao valor correto. Mas para facilitar nossa vida, lá mesmo no Clube dos Poupadores tem uma ferramenta para converter juros anuais em juros mensais e vice-versa. Esse valor de inflação implícita mensal seria a porcentagem do seu patrimônio de R$1 milhão necessária para compensar a estimativa de inflação para cada um dos próximos 12 meses. Deixando bastante claro, 0,3515% de 1 milhão é igual a R$ 3.515. Logo, essa é a quantia que você vai precisar subtrair dos R$ 7.441,08 de rendimentos líquidos mensais que calculamos antes. Investindo R$1 milhão a 100% do CDI, chegamos, portanto, a uma renda mensal líquida, corrigida pela inflação implícita do próximo ano, de R$ 3.926,08. Aposto que esse valor é bem menor do que alguns de vocês imaginavam que um milionário conseguiria investindo no CDI, não é mesmo? Eu, pessoalmente, acredito que uma pessoa que não receba um salário exorbitante, mas que através do seu suado trabalho e seus hábitos de investimento chegue à marca de R$1 milhão investidos, tem uma fortuna significativa, mas não é rico. Porque no conceito que mais faz sentido, riqueza está muito mais relacionada à renda presente. Basicamente, tudo que a sua renda mensal é capaz de pagar. Por exemplo, alguém que ganha um salário de 50 mil, com certeza consegue bancar uma vida de rico, mas não necessariamente ele tenha fortuna, na hipótese de que ele não poupe e nem invista nada do seu gordo salário. Logo, a não ser que você não se importe em conservar o poder de compra do seu patrimônio ao longo do tempo, vemos como uma fortuna acumulada de R$1 milhão não necessariamente vai elevar o seu padrão de vida a um padrão de alta classe econômica. Todavia, essa fortuna vai te dar a liberdade para parar de trabalhar e ficar vivendo com sua renda mensal de R$ 3.900, ou pelo menos para diminuir substancialmente a quantidade de trabalho que você precisa fazer durante a semana, podendo complementar a sua renda fazendo algo que você realmente goste. Uma história que eu aprecio muito é do zelador americano Ronald Reed, que só foi descoberto como milionário depois da sua morte, quando viram que deixara uma herança de $8 milhões. Sabe por que ninguém, nem mesmo a família dele, descobriu que ele era milionário em vida? Porque ele vivia numa cidadezinha rural no interior dos Estados Unidos de forma frugal, sem gastos excessivos. Se você é uma pessoa que se adequa a esse tipo de vida, ótimo! O Brasil está cheio de cidades de interior com custo de vida baixíssimos e, diga-se de passagem, qualidade de vida muito superior às grandes cidades. Agora, se você visualiza uma aposentadoria com gastos mais expressivos, viagens para o exterior, etc., você vai precisar trabalhar para aumentar os seus aportes, a sua renda mensal e também a rentabilidade dos seus investimentos. Nesse vídeo de hoje, eu simulei a rentabilidade do CDI, que é muito próximo da taxa Selic, que por sua vez é o referencial básico da nossa economia. Portanto, diversificando adequadamente os seus investimentos, é bem possível que você consiga uma rentabilidade acima do CDI, acelerando assim a construção da sua fortuna pessoal. Por outro lado, para aumentar os seus aportes recorrentes, você vai precisar encontrar maneiras de subir na carreira que você tiver hoje, ou então poderá até pensar em empreender, que significa tomar mais risco.
e, portanto, colher recompensas grandes caso a sua tentativa seja bem sucedida. Mas e aí? Conta aqui nos comentários. Você conseguiria viver com uma aposentadoria de R$ 4.000 ou isso seria pouco para você? Não esquece de curtir o vídeo, é assim que você faz o YouTube entender que ele precisa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Falando em conteúdo, na tela final vão aparecer alguns outros vídeos do canal para você assistir em seguida e continuar aprendendo. Como sempre, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.